Ilhabela, promovido pela Prefeitura de Ilhabela, Secretaria de Cultura, Bibliotecas e Fundace. Hoje a gente vai receber uma aula show de contação de histórias do Edu Abreu. O Edu Abreu é um artista de teatro desde o século passado. Em 2005, especializou-se em arte e educação e, desde então, utiliza a contação de história com a sua arte principal. Vindo do interior de São Paulo, hoje em dia vive em Ilhabela, contando histórias e compartilhando seu amor por essa arte. Uma salva de palmas para Edu Abreu. Obrigado, pessoal. É um prazer estar de volta aqui na Feira Literária. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. O ano passado eu estive aqui também com uma atividade muito parecida como essa. Uma aula show. Que pretensão, né? Não é tanto uma aula, é mais um bate-papo. Não é tanto show, é mais uma contação de história. Eu trouxe duas histórias que moram no meu coração e me acompanham há mais de 10 anos. Antes de contar a primeira história, eu gostaria de dizer para vocês que a gente fez no mês de setembro e outubro uma formação de contação de história para os auxiliares de primeira infância. Eu fui em 14 escolas pela prefeitura, trabalho na prefeitura de Ilhabela, e a gente fez atividade de contação de história para os APIs que trabalham com as crianças. Foi uma atividade muito rica, onde mais de 200 APIs puderam aperfeiçoar aquilo que eles já fazem constantemente, que é dar uma atenção de qualidade para as crianças, que é interagir, contar história. E nessa formação, a gente descobriu uma coisa, que quando você conta história para alguém, a pessoa, o corpo dela produz uma substância que chama ocitocina. Já ouviu falar de ocitocina? É o hormônio do bem-estar, do prazer. E quando você conta e ouve história também, a pessoa depois ela diminui até aquilo que é o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, tudo que eu quero para vocês, nesse momento, depois da contação de história, é que a gente chega no final com bem-estar e todo mundo bem relaxado. As histórias, às vezes, vêm dos livros e muitas vezes vêm de pessoas que contaram para a gente. Essa primeira história que eu vou contar para vocês, eu ouvi há 18 anos atrás, de um dos maiores contadores de história que o Brasil já viu, Zé Boca. Depois você pesquisa na internet, Zé Boca, da cidade de Votorantim. Ele contou essa história, eu fiquei encantado, e agora aqui eu vou contar pela primeira vez para um público tão distinto como vocês. Aprendi com Zé Boca a história A Tartaruga e a Fruta Amarela. Essa é uma história muito antiga, de uma época onde os bichos falavam. Eu não sei se vocês sabem, mas teve uma época que os bichos falavam, sabia? Os bichos falavam e moravam todos numa floresta. E nessa floresta estava fazendo um calor danado, sabe? Uma seca. E os bichos estavam com muita fome e morrendo de sede. Ai, que fome! Ai, que sede! Ai, que fome! Ai, que sede! Ai, que fome! Ai, que sede! Acontece que nem se sabe como ou porquê, apareceu no meio da floresta uma árvore carregadinha de frutas amarelas, que os bichos nunca tinham visto. Os animais todos famintos se reuniram ao redor dessa árvore e começaram a conversar. O macaco atrevido logo foi dizendo: Mas e se for um feitiço? A cutia falou. Mas e se estiver azeda? A capivara disse. Mas e se estiver estragada? E eis que chegou quem? A coruja. Eu não sei se você sabe, mas a coruja é a professora, coordenadora de toda a floresta. E ela foi logo dizendo: não podemos comer uma fruta que não sabemos o nome. Os animais decidiram então perguntar o nome da fruta para aquele que tudo sabe, tudo pode, tudo vê. Quem é? Deus. E decidiram que era uma tarefa para um animal grande. Chamaram quem? O maior mamífero das matas brasileiras. Sabe quem é? A anta. E lá foi a anta, com todo o seu jeitinho de anta, até o céu. Põe, 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 põe. Chegando no céu, bateu na porta da casa de Deus. Toque, toque, toque. Deus abriu a porta. A anta foi logo dizendo: Deus, ó Deus, o meu povo está passando sede e fome. Apareceu uma árvore carregadinha de frutas amarelas, que a gente não sabe o nome. Você poderia dizer o nome da fruta?
E Deus, no alto da sua sabedoria, paciência e bondade divina, foi dizendo: ora, cara, anta, só por isso que me amola. Se queres saber o nome da fruta, digo logo sem demora. O nome da fruta é carambola. A anta agradeceu a Deus e seguiu o seu caminho, repetindo para não esquecer. Caramba, carambola, não pode esquecer seu nome. Caramba, carambola, meu povo passa fome. E quem foi que a anta encontrou no meio do caminho? Uma bruxa má. É importante dizer que nem todas as bruxas são más, mas essa bruxa da história era muito malvada. Ela viu a anta dizendo tudo aquilo e perguntou: ora, anta, por que você está falando caramba, carambola? Não posso esquecer seu nome, caramba, carambola, meu povo passa fome. A anta, com toda a sua inocência, explicou da seca, da fruta amarela e da conversa com Deus. Aí a bruxa falou assim: ora, anta, por que você não diz uma coisa muito mais interessante? Caranguejo, caramujo, carapicho, carrapaço, carrapato, carraspana, carapeta, carabina. A anta: meu Deus, esqueci o nome da fruta. Quando ela chegou na floresta, os animais ansiosos perguntaram: e aí, anta? Aí a anta falou: ai, amigos, eu estava vindo com o nome da fruta e encontrei a bruxa e esqueci o nome. Vaia pra anta. Os animais perceberam que não era um tipo de trabalho para animal grande. Talvez fosse um trabalho para um animal que fizesse tudo muito rapidinho. Sabe quem que eles chamaram? O tatu. Que além de fazer as coisas muito rapidinho, ele tinha um casco duro. Rapidamente o tatu foi até o céu, bateu na porta da casa de Deus, toque, 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 toque. Deus abriu a porta. E o tatu foi logo dizendo: Deus, ó Deus, meu povo passa sede e fome. Apareceu uma árvore carregadinha de fruta amarela, que não sabemos o nome. Poderia dizer o nome da fruta? E o Deus, no alto da sua sabedoria, paciência e bondade divina, foi logo dizendo: ora, tatu, só por isso que me amola. Se queres saber o nome da fruta, digo logo sem demora. O nome da fruta é carambola. O tatuzinho agradeceu e foi-se embora todo rapidinho, cantando: caramba, carambola, não posso esquecer seu nome. Caramba, carambola, meu povo passa fome. Caramba, carambola, não posso esquecer seu nome. Caramba, carambola, meu povo passa fome. E quem foi que o pobre tatuzinho encontrou no meio do caminho? A bruxa má. A bruxa má foi logo dizendo para o tatu: oi, tatu, por que você não diz uma coisa muito interessante? Diga: caranguejo, caramujo, carapaço, carrapicho, carrapato, carraspana, carapeta, carabina. E o tatuzinho esqueci o nome da fruta. Quando ele chegou na floresta, os animais ansiosos perguntaram: e aí, tatu? E o tatuzinho falou: ai, amigos, eu estava vindo, eu encontrei a bruxa e esqueci o nome da fruta. Vai para o tatu. Os animais pensaram: não era um trabalho para um animal grande, não era trabalho para um animal rápido, talvez fosse um trabalho para um animal que fizesse tudo muito devagar. E adivinha quem que eles chamaram, Valéria? A tartaruga. Chamaram a tartaruga, e lá foi a tartaruguinha, com seus passos de tartaruga até o céu. Demorou uns 47 dias e umas 34 noites para chegar até o céu. Chegando na porta da casa de Deus, a tartaruguinha bateu. Rapidamente. Toque. 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 Deus abriu a porta. E a tartaruga disparou a falar: Deus, ó Deus, o meu povo. Deus, quase acabando com a sua paciência divina, foi logo dizendo: ora, tartaruga, eu conheço essa história de cor e salteada. Se queres saber o nome da fruta, eu digo logo sem demora. O nome da fruta é carambola. A tartaruguinha agradeceu e foi-se embora, cantando a música para não esquecer. Caramba, carambola, não posso esquecer seu nome. Caramba, carambola, meu povo passa fome. E quem foi que a pobre tartaruguinha encontrou no meio do caminho? A bruxa má novamente. E a bruxa foi logo dizendo: ora, tartaruga, por que você está dizendo isso? Diga uma coisa muito interessante. Diga: caranguejo, caramujo, carapaça, carrapicho, carrapato, carraspana, carapeta, carabina. Quem não decorou ainda, eu vou repetir para vocês. Caranguejo, caramujo, carapaça, carapito, carrapato, carraspana, carapeta, carabina. Compreenderam? A tartaruguinha não se abalou, porque ela tem uma coisa que quase nenhum animal tem, que é, não é cérebro não. Cérebro todo mundo tem. Alguns não sabem usar. Ela tinha concentração
E quem se concentra raramente esquece alguma coisa, não é verdade? E a tartaruguinha seguiu seu caminho. Caramba, carambola, não posso esquecer seu nome. Caramba, carambola, meu povo passa. A bruxa ficou muito brava e disse: ora, tartaruga, você não está entendendo o que eu estou dizendo? Repita comigo. Caranguejo, caramujo, carapaça, carrapicho, carrapato, caraspana, carapeta, carabina. E a tartaruguinha? Caramba, carambola, não posso esquecer seu nome. Caramba, carambola. Concentração, meu povo passa fome. A bruxa estava ficando nervosa, ficando muito nervosa. E ela disse assim: tartaruguinha, preste atenção no que eu vou dizer. Caravela, carapicuíba, caraguatatuba. E a tartaruguinha? Caramba, carambola, não posso esquecer seu nome. Caramba, carambola, meu povo passa. A bruxa ficou muito brava, pegou um pedaço de madeira que tinha ali e começou a bater nas costas da pobre tartaruga, que só tentava se desviar e continuava cantando. Ai, caramba, carambola, ai, não posso esquecer seu nome. Ai, caramba, carambola, ai, meu povo passa fome. A bruxa quebrou a madeira nas costas da tartaruga. A bruxa pegou umas pedras grandes que tinham ali, porque ela não tinha desistido não, e começou a jogar na coitada da tartaruga todas as pedras que tinham no caminho. A tartaruga, ela só se encolhia dentro do casco e continuava cantando. Caramba, carambola, ai, não posso esquecer seu nome. Ai, caramba, carambola, ai, meu povo passa. Mas a bruxa não desiste nunca. Acabaram-se todas as pedras, pegou a tartaruga, levou no alto da mais alta montanha que tinha por ali e arremessou a pobre da tartaruguinha. Pum! Levantou uma poeira. A bruxa arremessou a tartaruguinha, a poeira levantando, a bruxa lá do alto, a poeira baixando, a bruxa só vendo. Quando baixou a poeira, a bruxa viu que a tartaruga tinha caído de barriga no chão. A bruxa achou que tinha vencido e falou assim: e agora, tartaruga sua enxerida, vai dizer o quê? A tartaruguinha, com muito sacrifício, ela ficou em pé. Põe, põe. Sacudiu a poeirinha. Põe, põe. Arrumou o cabelinho. Põe, põe. E seguiu seu caminho dizendo: caramba, carambola, não posso esquecer seu nome. Caramba, carambola, meu povo passa. Quando a tartaruguinha chegou na floresta, os animais famintos e ansiosos falaram assim: e aí, tartaruga? E ela falou: caros amigos, digo logo sem demora. O nome da fruta é, me ajudem, carambola. Todo mundo, aê! Comemora, comemora, do fundo pode bater palma, aê! Toda a floresta ficou feliz, porque graças à heroína tartaruguinha, todos os bichos, todas as pessoas, homens e mulheres, todas as crianças, meninos e meninas, podem agora comer essa maravilhosa fruta, a carambola, que além de matar a fome, sacia também a sede. Mas por causa da maldade dessa bruxa, que a tartaruga ficou com o casco dela assim, ó, todo rachadinho, e a barriga dela, ó, achatada, porque caiu lá do alto da montanha. A tartaruga e a fruta amarela. Essa história eu aprendi há 18 anos atrás, do contador de histórias Zé Boca, um dos maiores que o Brasil já teve. E é a primeira vez que eu tenho o prazer de contar para vocês. Uma aguinha aqui, que é seca. Não tem carambola aqui, né? Tem carambola aí, Valéria? Aí, tem mesmo. Caramba, carambola. Quando eu bati o papo com os APIs, que trabalham nas escolas com as crianças, era legal eles contarem que, no dia a dia, cuidando das crianças, quando eles faziam uma interrupção para contar a história, é como se uma chavinha mudasse dentro deles mesmos. Profissionais que estavam trabalhando lá o dia inteiro e uma chavinha que muda nas crianças. Porque independente da idade que a criança tem, que adulto, vocês estão ouvindo, a história se conecta com a gente. A história se conecta com as nossas emoções. E cada um de vocês aqui, do seu jeito, a partir da sua história, está pegando uma parte dessa história e formando a compreensão. Todas as histórias contam a mesma história, que é a trajetória dos homens, das mulheres, das crianças pelo mundo. Todas as histórias contam as mesmas histórias, que é a emoção das pessoas.
há muito mais de 10 anos, antes de eu mudar aqui para Ilhabela, eu dava aula de teatro no Centro Educacional João Fischer Sobrinho, na cidade de Limeira. Quem quiser pode pesquisar. Centro Educacional João Fischer Sobrinho, na cidade de Limeira. Era um centro especializado em apoio educacional para pessoas cegas. E eles adoravam cantar, contar e ouvir histórias. Essa segunda história que eu trago aqui para vocês, eu aprendi ela há mais de 10 anos atrás, com uma mulher cega chamada Maria Aparecida. Essa história eu nunca vi no livro nenhum. A história que eu contei antes, da tartaruga e a fruta amarela, ela se encontra versões dela pelo mundo inteiro. Até mesmo no Brasil você encontra versões dela. Essa versão que eu contei, ela foi escrita pelo autor Ricardo Azevedo. Não está nesse livro. E contada pelo Zé Boca. Essa que eu vou contar para vocês agora, eu não encontrei ela do jeito que eu aprendi em lugar nenhum. Então é a bendita da oralidade. Você conta uma história para ela, que conta uma história para ele, que conta e vai modificando. E essa história chegou a mim. E eu modifiquei. E é a história que eu mais gosto de contar. Vai ser a última história que eu conto para vocês. Se prepare que é uma história com muita emoção, viu? Tem perigo. Já aviso logo, né? Deixa eu afastar aqui, porque é uma história perigosa essa. Que chama Joãozinho Carvoeiro. Joãozinho Carvoeiro era um menino muito pobre que vivia de vender o seu carvãozinho. Todo dia de manhã ele preparava a sua trouxinha de carvão, colocava nas costas e rumava para a cidade para vender o seu carvãozinho. Só que quando ele chegava na cidade, as pessoas avistavam de longe e falavam assim, ó, ih, olha quem vem lá, é o Joãozinho. E Joãozinho, vai vender seu carvãozinho? Ao que o Joãozinho respondia, sou Joãozinho e sou pobre, mas isso vai acabar. Eu vou casar com uma princesa e rica eu vou ficar. Todo dia de manhã era a mesma coisa. Joãozinho preparava sua trouxinha de carvão, colocava nas costas e rumava para a cidade. Mal chegava na cidade, as pessoas avistavam ele de longe e falavam, ih, olha quem vem lá, é o Joãozinho. Ih, Joãozinho, vai vender seu carvãozinho? Ao que ele respondia, sou Joãozinho e sou pobre, mas isso vai acabar. Vou casar com uma princesa e rico eu vou ficar. Acontece que naquele reino tinha um rei que não gostou nada de saber que um tal de Joãozinho Carvoeiro ficava falando que ia casar com a filha dele, a princesa. Na mesma hora ele chamou 2 capangas, sabe daqueles que obedecem tudo que o rei fala? E disse assim, assim que o Joãozinho Carvoeiro colocar os pés na cidade e disser mais uma vez que quer casar com a princesa, minha filha, vocês 2 capangas vão lá, pega esse Joãozinho, leva para o longe, mais longe que tem, e ó, dá cabo dele. Os capangas obedeceram e lá foi o rei embora. Naquela manhã, novamente, Joãozinho preparou a sua trouxinha de carvão, colocou e rumou para a cidade. Mal chegando na cidade, as pessoas avistaram e falaram o quê? Ih, ó quem vem lá, é o Joãozinho. Ih, Joãozinho, vai vender o seu carvãozinho? Ao que ele respondeu pela última vez. Sou Joãozinho e sou pobre, mas isso vai acabar. Vou casar com a princesa e, na mesma hora, os capangas pegaram o Joãozinho pelo braço, levaram ele para o longe, mais longe que tinha, até a beira de um rio. Colocaram o Joãozinho sentado na beira do rio e falaram assim, Joãozinho Carvoeiro, o rei mandou matar você, mas a gente está com dó. Você é só uma criança. Vamos fazer o seguinte, você pega aqui o rumo do rio e vai-se embora desse reino para nunca mais voltar. Eu e meu colega vamos pegar uma língua de qualquer animal, vamos cortar, vamos entregar para o rei vai ficar contente achando que você, ó, Joãozinho, que estava morrendo de medo, só concordou com a cabeça assim, ó. E foi-se embora. Os capangas fizeram combinado. Cortaram uma língua de qualquer animal e entregaram para o rei achou que era a língua do Joãozinho e se deu por contente. Joãozinho seguiu seu caminho. Caminhou na beira do rio, caminhou o dia inteirinho, até chegar no fim da tarde. Ele estava muito cansado. Sentou na beira do rio, estava se sentindo sozinho, com fome, com medo. Era só um menino. Aí ele começou a chorar. O Joãozinho chorou tanto que parecia até que o rio tinha aumentado. Só que o Joãozinho começou a ouvir um barulho que era assim, ó. É barulho do quê? Cavalo.
estava vindo um cavaleiro que parou do lado do Joãozinho e perguntou por que esse menino estava chorando. Joãozinho explicou que o rei achava que ele estava, por isso ele não podia nunca mais voltar para a cidade. O cavaleiro falou assim: Joãozinho, se você quiser, você pode morar no meu castelo que eu protejo você. O rei concorda? Joãozinho não tinha mais o que fazer. Montou na garupa do cavaleiro, atravessaram o rio e foram até ao castelo do cavaleiro. Lá chegando, o cavaleiro falou assim: Joãozinho, você vai limpar todo o meu castelo e tratar dos animais todos os dias. Mas também vai tomar conta dessas 7 chaves. Aqui tem 7 chaves que abrem 7 portas. Mas você nunca, eu disse, nunca vai abrir nenhuma das 7 portas. Joãozinho concordou, pegou as 7 chaves e lá passou muito tempo. E lá ele viveu muitos anos, limpando o castelo, tratando dos animais e cuidando das 7 chaves, sem nunca ter aberto nenhuma das portas. Certo dia, o cavaleiro disse que ia fazer uma pequena viagem. E disse para o Joãozinho: continue cuidando do meu castelo. E lá foi o cavaleiro fazer a sua pequena viagem. Joãozinho, nessa altura do campeonato, depois de tanto tempo, ele estava muito curioso para saber o que tinha atrás de cada uma das 7 portas. Aí ele pensou assim: acho que não tem problema nenhum eu abrir uma porta, não é verdade? É verdade? Ela que disse que é verdade. Joãozinho pegou a primeira chave, rumou para a primeira porta, abriu a primeira porta e... o que tinha lá dentro? Um monte de linha. A linha de costura, sabe? Imagina um monte de linha. Imaginou? Tinha 3 vezes mais. Joãozinho olhou para toda aquela linha e falou: puxa, aqui com tanta linha e lá em casa sem nenhum, onde já se viu? Ele tentou fechar a primeira porta. Pelejou e não conseguiu. Joãozinho que abre uma, abre 2, não abre? Pegou a segunda chave, foi para a segunda porta. Abriu a segunda porta aí. O que tinha lá dentro? Um monte de agulha. Imagina, agulha de costura. Sabe? Imagina um monte de agulha. Imaginou? 3 vezes mais do que você imaginou. Ele viu tanta agulha lá dentro e falou assim: puxa, aqui com tanta agulha e lá em casa sem nenhum, onde já se viu? Tentou fechar a segunda porta, pelejou e não conseguiu. Joãozinho que abre 2, abre. Pegou a terceira chave, rumou para a terceira porta, abriu a terceira porta aí. O que tinha lá dentro? Um monte de botão. Botão de colocar em roupa. Imagina muito botão. Imaginaram vocês duas? Tinha 3 vezes mais. Joãozinho viu tanto botão assim e falou: puxa, aqui com tanto botão e lá em casa sem nenhum, onde já se viu? Tentou fechar a terceira porta, pelejou e não conseguiu. A minha cúmplice ali. Joãozinho que abre 3, abre 4. Joãozinho pegou a 4ª chave, rumou para a 4ª porta, abriu a 4ª porta aí. O que tinha lá dentro? Um monte de sabão. Sabão de lavar roupa. Imagina um monte de sabão. Imaginou? Tinha exatamente o que você pensou, é que ela pensou bastante. Joãozinho viu aquele monte de sabão ali e falou: puxa, aqui com tanto sabão, e lá em casa sem nenhum, onde já se viu? Tentou fechar a 4ª porta. Pelejou, aí não conseguiu. Joãozinho que abre 4, abre 5, tá me ajudando, pegou a 5ª chave, foi para a 5ª porta, abriu a 5ª porta aí. O que tinha lá dentro? Um monte de arreio de cavalo. Um arreio de colocar na boca do cavalo, andar com o cavalo mais bonito do que o outro. Tinha arreio de ouro. Tinha um arreio que era de diamante. Tinha arreio enfeitado com esmeralda. Que mais? Tinha arreio de strass. Strass é chique? De strass. Tinha arreio do que mais? Do quê? De pérola. Arreio do que mais? Diz o que você está pensando e você não lembra o nome, que é muito chique. Aí ele falou assim: aqui com tanto arreio, e lá em casa sem nenhum, onde já se viu? Tentou fechar a 5ª porta, pelejou e não conseguiu. Joãozinho que abre 5, abre 6, pegou a 6ª chave, arrumou para a 6ª porta, abriu a 6ª porta aí. Chegou um caminhão, mentira, não. Era uma sala cheia a cela de colocar em cavalo.
uma sela mais bonita do que a outra. Tinha sela de ouro, sela enfeitada de diamante, sela enfeitada do quê? De pérola, sela enfeitada do quê? Diz o que você está pensando e não lembra o nome, porque é muito chique, não é verdade? Tudo brilhante. E ele falou assim, aqui com tanta sela e lá em casa sem nenhum, onde já se viu, a essa altura, o Joãozinho já tinha aberto 6 portas. Restava a última chave que abria a 7ª porta. Aí ele pensou, acho que eu não vou abrir a 7ª porta não, né? Abre. Abre? Sim ou não? Abre ou não abre? Digam, se nós não falar assim, a gente termina a história aqui sem a 7ª porta. Abre ou não abre? Joãozinho pegou a 7ª chave, com a ajuda dos seus cúmplices, abriu a 7ª porta, e o que tinha lá dentro? Oh! Tinha um monte de cavalo, tudo assim, Olívia, pendurado pela orelha. E lá de dentro veio uma voz que disse assim, Joãozinho, inho. Tinha eco. Você não devia ter aberto as 7 portas. Hortas. O cavaleiro vai voltar e vai matar nós dois. Ois. Era o cavalo de ouro, o cavalo mais bonito que tinha. E o cavalo de ouro falou assim, Joãozinho, me tira daqui. Joãozinho tirou. Agora passa em cada uma das salas. Pega a sela, pega arreio, pega sabão, pega botão, pega agulha, pega linha e vamos embora daqui, Joãozinho. O Joãozinho fez o que o cavalo falou. Foi em cada uma das salas, pegou a sela, colocou no cavalo de ouro, pegou o arreio, colocou no cavalo de ouro, pegou um pouco de sabão, um pouco de linha, um pouco de botão, um pouco de agulha e foi-se embora. Só que quem estava vindo atrás dele? O cavaleiro. Ele estava quase alcançando o Joãozinho. Nessa hora o cavalo de ouro virou para trás e falou assim, Joãozinho, é a hora da linha. Joga essa linha para trás, menino. Joãozinho colocou a mão no bolso, pegou um punhado de linha, arremessou para trás. Quando essas linhas caíram no chão, se transformaram em monte de cipó, tudo assim trançado. O cavaleiro não pôde passar. Teve que descer do seu cavalo, puxar o seu facão, abrir caminho no meio do cipó para só depois montar no seu cavalo e perseguir o Joãozinho. Quando o cavaleiro estava quase alcançando o Joãozinho novamente, o cavalo de ouro virou para trás e falou assim, Joãozinho, é a hora da agulha. Joga essas agulhas para trás, menino. Joãozinho, com todo cuidado, colocou a mão no bolso, pegou um punhado de agulha e arremessou para trás. Quando essas agulhas caíram no chão, se transformaram num espinhal, muito espinho, sabe, assim, que machuca. O cavaleiro não pôde passar. Teve que descer do seu cavalo, pegar o seu facão, abrir caminho no meio dos espinhos, para só depois montar no seu cavalo e perseguir o Joãozinho. Quando o cavaleiro estava quase alcançando o Joãozinho novamente, o cavalo de ouro virou para trás e falou assim, Joãozinho, é a hora do botão. Joga esses botões para trás, menino. Joãozinho colocou a mão no bolso, tirou um punhado de botão e arremessou para trás. Quando esses botões caíram no chão, se transformaram assim, ó, pedra, pedrisco, pedregulho, eram umas pedras desse tamanho. O cavaleiro não pôde passar, teve que descer do seu cavalo, puxar o seu facão. Epa, facão não corta pedra. Guardou o facão, segurou no arreio do cavalo e passou com todo cuidado no meio das pedras, para só depois conseguir montar no seu cavalo e perseguir o Joãozinho. Quando estava quase alcançando o Joãozinho, pela última vez, o cavalo de ouro virou para trás e falou assim, Joãozinho, é agora. É a hora do sabão. Joga esse sabão para trás, menino. Joãozinho colocou a mão no bolso, o sabão estava escorregando. Quando o sabão caiu no chão, se transformou no lamaçal. Uma lama muito escorregadia. O cavaleiro não pôde passar. Ficou lá assim, ó, só escorregando e vendo o Joãozinho atravessar o rio e ir embora para o reino. Joãozinho chegou no reino, mas antes de ir para a cidade, ele quis ir visitar o pai dele. Já fazia muito tempo que ele não viu o pai dele. Ele estava com uma saudade danada. Quando ele chegou, o pai dele não reconheceu, porque tinha passado muitos anos e o Joãozinho tinha se transformado quase em Joãozão, tinha crescido. E ele falou, pai, sou eu, Joãozinho, seu filho, eu estou aqui, eu voltei. O pai dele deu um abraço tão apertado nele, ficou assim tão feliz, mas ficou preocupado. E falou para o Joãozinho que ele não pode ir para a cidade, porque o rei acha que ele está, não é? Mas o Joãozinho disse, não, pai, eu tenho que ir para a cidade, eu vou para a cidade. Aí o pai dele teve uma ideia, pegou umas roupas velhas e colocou no Joãozinho para disfarçar ele de mendigo. Pegou um pelego, tu sabe o que é pelego?
Não sabe? Quem sabe que é pelego? Ninguém sabe que é pelego? Povo da cidade. É uma pele velha de animal, sabe o que é? Para colocar sobre o animal, não é? Sobre o cavalo, para proteger. Só que era um pelego tão velho que o cavalo de ouro ficou parecendo assim um pangaré. Um cavalo velho. E lá foi Joãozinho Carvoeiro, vestido de mendigo, montado no seu cavalo de ouro, disfarçado de pangaré, e foram para a cidade. Poste poroche, poste poroche. O cavalo estava até encenando. Poste poroche. Apareceu um pangaré. Quando chegou na cidade, o Joãozinho ficou surpreso. Estava tudo assim, ó, igual aqui na feira literária. Tudo bonito, enfeitado. Tinha bandeirinha, tinha barraca. E lá tinha até uma mesa que era um banquete. Era um festival com comida para todo mundo. Além desse festival, tinha também um torneio. Eu vou explicar. Nesse torneio, a princesa ficaria no alto da mais alta torre do castelo, com o braço esticado, segurando um lenço. Todos os cavaleiros do reino, os mais ricos, mais famosos, tinha até cavaleiro da Argentina, iam vir correndo, saltar com seu cavalo e tentar pegar o lenço da mão da princesa. Aquele cavaleiro que conseguisse pegar o lenço ganharia qual prêmio? Quem adivinha? A princesa. Ia se casar com a princesa. Mas a princesa não gostava nada dessa ideia. Ela, muito esperta, bolou um plano. Um por um dos cavaleiros vinha correndo, saltava no seu cavalo. Quando estava perto de alcançar o lenço, a princesa fazia assim, ó. Ups! Como estava no alto da torre, ninguém percebeu. Todos os cavaleiros, ó, tudo fracassou, não conseguiram. E ficaram lá com cara de bravo, porque não tinham sido conseguidos se tornar príncipe. Olharam para o lado e viram um mendigo. Era o Joãozinho disfarçado. Os cavaleiros resolveram tirar um sarro, fazer uma brincadeira. E falaram assim, ó. E você, mendigo, não quer tentar pegar o lenço da mão da princesa? O Joãozinho estava disfarçado de mendigo, não gostou nada daquela brincadeira e do jeito que eles falaram. Joãozinho falou uma coisa no ouvido do seu cavalo de ouro, que só os dois entenderam. Tomou uma distância. Deu uma corrida fantástica, um salto magnífico e pegou o lenço da mão da princesa. Ah, vocês não entenderam, ó. A hora que ele pegar o lenço da mão da princesa, vocês fazem assim, ó. Oh! Combinado? Tá? E, ó, o Vitor vai fazer assim, ó. Porque ele vai ser um cavaleiro que ficou bravo, tá bom? A hora que pegar o lenço, ó, vamos ensaiar para ficar bonito aqui, tá bom? Pegou o lenço, vocês fazem. Oh! E o Vitor faz como? Faz, Vitor. Ó, cavaleiro bravo. Joãozinho foi no cavalo de ouro, disse uma coisa no ouvido que só os dois entenderam. Tomou uma distância, deu uma corrida magnífica, um salto fantástico e pegou o lenço da mão da princesa. Vai, Vitor. Vocês. Oh! E o cavaleiro? Muito bom, muito bom, muito bom. Ninguém acreditou. Aquele mendigo tinha pego o lenço da mão da princesa. Ou seja, ele se casaria com ela e se tornaria príncipe. O rei não gostou nada daquilo, achou muito estranho. Mas palavra de rei é palavra de rei. O casamento teria que ser feito. Mas o Joãozinho, abusado, falou assim: eu vou-me embora, retorno em 3 dias. Preparem essa festa de casamento que daqui 3 dias eu retorno. E foi-se embora, poste poroste, cavalo de ouro disfarçado de pangaré e ele disfarçado de mendigo. Joãozinho foi para a casa dele, depois de 3 dias trocou de roupa, colocou uma roupa muito bonita assim, muito chique. Ele deu uma lustrada assim no cavalo de ouro, que ficou, ó, um chuchu. Montou no cavalo de ouro e foi para a cidade. Chegando na cidade, estava tudo enfeitado para o casamento. Muito mais bonito do que festival. Uma mesa que ia daqui, ó, até a Lívia lá, cheia de comida gostosa. Mas antes do casamento, o rei chamou o Joãozinho e falou: nobre cavaleiro, que surpresa você me pregou! E o Joãozinho falou assim, ó: a surpresa está por vir, senhor rei. Você lembra de um tal de Joãozinho Carvoeiro? Aí o rei falou assim, ó: Joãozinho Carvoeiro, há muito tempo que eu, ó, dei cabo nele. Aí o Joãozinho falou assim: não, aquele Joãozinho sou eu. Eu estou aqui e eu vou casar com a sua filha. O rei ficou surpreso e ao mesmo tempo feliz. Daquele jeito confuso, ele celebrou o casamento. Ah, gente, mas foi o casamento mais bonito que tinha. Eu estava lá, eu comi toda aquela comida, que coisa gostosa.
E dizem que depois de muito tempo, o Joãozinho de príncipe se tornou rei, a sua esposa de princesa se tornou rainha, e os dois foram rei e rainha mais bondosos que aquele reino já viu. A partir de então, o Joãozinho cantava uma música mais ou menos assim: sou Joãozinho e fui pobre, mas rico eu me tornei. Casei com sim a princesa e acabei virando rei. Sou Joãozinho e fui pobre, mas rico eu me... Casei com sim a princesa e acabei virando rei. E assim, senhoras e senhores, eu, Edu Abreu, encerro a minha participação aqui na Feira Literária. Muito obrigado a vocês, Prefeitura de Ilhabela, Secretaria de Cultura, toda a equipe, pessoal do som aí, muito obrigado. E principalmente obrigado vocês por terem prestado o ouvido e o coração de vocês. Grande beijo, até a próxima. Obrigado.